Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Podial. Que alegria ter você aqui. Chegamos hoje no nosso 37º episódio. É uma alegria estar aqui. Hoje eu estou com dois participantes. Um é virtual, a outra é uma amiga muito querida. Eu vou botar o meu fone para poder falar com o meu participante virtual. Hoje eu estou aqui com a Ceci Nanda. Seja bem-vinda, Nanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Ela é mãe atípica, e tem vários projetos que ela vai falar um pouquinho. E aqui no nosso Google Meet, que infelizmente ele mora muito longe, a gente teve que receber ele assim, o Wallace. Wallace, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Estou muito feliz de poder estar participando aqui. Espero que seja uma conversa produtiva. Como você disse, estamos longe, mas nada que a internet não resolva, né? Por mais que às vezes ela fale um pouquinho, mas sempre há como falarmos sobre autismo, sobre inclusão, e acho que vamos ter um papo muito bacana, tenho certeza, na verdade. Vamos sim. Eu tô muito feliz de estar falando contigo. A gente andou trocando algumas figurinhas. Eu te acompanho há muitos anos. A Nanda também, né, Nanda? Há muito tempo. Eu admiro muito o teu trabalho, admiro a pessoa que tu é, pela tua força, pela tua garra. E eu queria começar um pouquinho contigo. Eu queria que tu contasse um pouquinho o teu nível de autismo, com quantos anos você descobriu o autismo. É, Primeiramente, obrigado, né? Todos os dias eu recebo mensagens de carinho, pessoas que de alguma forma são gratas pelo meu trabalho, né, nas redes sociais, só que eu nunca estou acostumado, né? Eu sempre acabo ficando tímido, eu sempre acabo não acreditando, vamos dizer assim, porque para quem alguns anos atrás, né, era completamente invisível, aí veio uma avalanche de pessoas, é completamente inacreditável, então eu fico muito grato, né, muito obrigado mesmo. Também admiro o trabalho de vocês, admiro pessoas que vão até as redes para falar sobre autismo, porque embora tenhamos a impressão, né, de que muitas pessoas falem sobre autismo, mas olhando de fora não é bem assim, né? Ainda temos um número muito pequeno e eu gosto muito quando pessoas se propõem, né, a falar cada vez mais. Então, obrigado aí pelos elogios, a admiração é recíproca. E, bom, o meu primeiro contato com o autismo foi aos 10 anos de idade, né? E eu, através de uma professora que percebeu algumas atipicidades em mim, e ela passava redações, né? E eu amava redações. Eu sempre gostei muito de escrever, porque, inclusive, isso foi um fator muito crucial para o meu desenvolvimento, né? Porque eu tinha aquela fissura, aquele hiperfoco de estar escrevendo, e quando tinha aulas de português, eu amava as redações mas teve um momento da minha vida, ali em meados dos 10 anos, como eu citei, que as minhas redações elas começaram a ter um cunho muito triste. Eu comecei a falar sobre como eu me sentia solitário, sobre como eu me sentia diferente, deslocado. E aí essa professora, ela chamou a minha mãe, né? Eu lembro um pouquinho, né, do dia. Eu tinha somente 10 anos de idade, então para mim é difícil ter muitas memórias assim, né? Eu sei muito através da minha mãe, que me falou posteriormente. Porém, ali foi o meu primeiro contato porque eu fui encaminhado à psicóloga, né? E lá eu tive um subdiagnóstico de autismo e depressão também. Só que eu não sei o motivo, não quis saber, na verdade, né? O porquê que a minha família decidiu não prosseguir, né? Eu não quis saber porque eu entendia, quando eu recebi o diagnóstico já tardiamente, eu descobri, na verdade, né? Porque para mim não foi nem um diagnóstico em si, foi uma descoberta.
eu não quis saber o motivo porque eu sabia que eu ia ficar com raiva, né? E eu não queria nutrir raiva da minha família. Porque eu acredito que aos 10 anos de idade, se eu tivesse tido as devidas intervenções, né, como eu comecei a ter algumas sessões, né, eu me lembro vagamente, mas tive algumas sessões, eu acho que com intervenção adequada eu poderia ter tido uma vida melhor. Né, eu poderia ter me encaixado em grupos corretos, feito tudo que eu gostava antes, não teria me atrasado na vida porque não sabia o que decidir, né? Então eu também não quis saber o motivo da minha família não ter prosseguido, né? Mas o meu primeiro contato em si com o autismo foi aos 10 anos e com, se eu não me engano, 21 anos de idade, eu acabei descobrindo por conta própria, mas também não foi algo que eu busquei, assim, eu simplesmente fui até o médico com muitas queixas após muitos prejuízos na minha vida, eu já não aguentava mais, e foi então que eu fui diagnosticado, mas antes disso eu já tinha um histórico já de ir ao psicólogo, às vezes até por conta própria mesmo, eu procurei um consultório, outras pessoas já tinham me falado, né, que eu era diferente, tinha um histórico de bullying, então assim, a minha vida foi marcada até então por essas diferenças. São três coisas que eu sempre noto. Queria botar isso para ti, para o Wallace. É o bullying na escola e se associar em grupos. Como isso afeta, né, Nanda? Sim, afeta bastante, né? O caso do Wallace é um pouquinho diferente da minha filha mais velha, né? Que, vamos dizer assim, um pouquinho, só pra gente não ter aquela discrepância, né? Ela foi diagnosticada com 6 anos e meio, mas a gente procurou desde os 2 anos vários médicos, e os médicos relacionavam o atraso motor e da fala da Esther com uma doença que ela teve que até hoje a gente também não consegue entender o que aconteceu ali. Então eles diziam, não, tá tudo certo, ela é normal. Mas como eu era da área da educação já naquela época, eu via que ela não se encaixava nos grupos, não acompanhava o desenvolvimento dos pares ali, porque a gente tem uma mania de dizer, não compare seu filho. Só que eles precisam ser comparados, né? A gente faz essa comparação para entender se está no desenvolvimento correto. E aí a gente percebia que era muito diferente. E hoje, na adolescência, com quase 15 anos, faltam menos de 15 dias, eu percebo que ela faz de tudo para se encaixar nesses grupos. Né? Ela tenta se colocar em algum lugar. A deficiência intelectual foi descoberta quase com 12 anos, então a gente conseguiu entender que não era só o autismo que era limitador, mas eu como mãe, e aí ele fala que não quis entender, né, por parte da família, quando eu ouço um relato desse, sabe o que eu digo? É falta de informação. Hoje a gente tem pouquíssimas pessoas, que a gente acha que são muitas, falando sobre autismo, neurodivergência, mas há muitos anos atrás não se existia, olha, nenhuma informação, vamos dizer assim. Então, quando eu conheci o ABA, e eu descobri que se eu tivesse aplicado o ABA na Esther lá com 6 anos ou até antes, eu poderia ter tirado ela do diagnóstico de deficiência intelectual, eu me culpo. E eu penso que eu deveria ter ido mais atrás. Então, eu passei por essa fase do luto 2 vezes, de olhar para mim e dizer assim, como que eu trabalhava com educação, eu estava dentro de uma sala de aula com crianças pequenas, e eu não conseguia perceber isso. Como que eu não conseguia perceber? Mas aí, hoje já, né, passada essa fase, eu entendo que falta muita informação. Muita mesmo, até para os médicos, porque eu posso citar nomes de diversos médicos que eu visitei com a minha filha e a gente não recebia essa orientação correta. Então, hoje, na adolescência, eu tô tentando fazer com que ela se encaixe, mas é bem difícil. Eu entendo que, apesar de toda a dificuldade dela, ela se sente sozinha. Ela diz, hoje eu não quero ir pra escola, porque a minha melhor amiga não vai, então eu não vou ter ninguém para ficar comigo. Ou o dia posterior à falta da melhor amiga, ela também não quer ir, porque ela não se sente segura e não consegue se encaixar em nenhum grupo.
né? O caso dela, com certeza, é bem diferente, mas a gente sente isso. E com a pequena também, que tem 8 anos, né? Tem altas habilidades, junto com o autismo, mas ela também diz. Aí ela diz, né? Eu sou esquisita. Né? Eu sou diferente deles, eles não conseguem me entender. Eu não gosto do grupinho da minha idade porque eles são muito mimimi. Ela eu me fala arrepio assim. com isso, sabe, assim, Nanda e Wallace, porque eu tenho 3 filhos autistas, eu tenho um de 11 anos, ele fala pra mim direto, eu sinto que eu não faço parte daquele grupo no trabalho, eu sinto que eu não faço parte daquele grupo na educação física, aquilo ali me dói, me choca, assim, sabe? Aí eu fico pensando, será que um dia ele vai ser, quando crescer, igual o Wallace, estudar, ter a vida dele, que nem a Carol, que nem alguns outros autistas, sabe? Porque isso me preocupa muito. Isso me deixa muito preocupada. Eu vendo, né, escutando vocês falarem, eu me passa um filme na cabeça, né? Porque eu sempre me sinto muito deslocado, né? O meu grupo de amigos é muito pequeno, é um grupo seleto de amigos. Eu costumo dizer, hoje mesmo eu estava conversando com. É até meio, como posso dizer, controverso, mas estava conversando com um grupo de colegas da faculdade. Eu falei assim, cara, eu venho para cá para estudar. Não tenho amigo aqui, eu venho para estudar. Aí as meninas falaram, pô, mas você está falando com a gente aqui? Eu falei assim, eu estou falando com vocês, são meus colegas, mas eu não tenho amigo nenhum aqui. Só que, tipo, assim, não é que eu não quero, nem nada do tipo, é que o pessoal é super bacana comigo. Nunca fui destratado na faculdade, nunca sofri bullying. Acho que também muito por conta do curso e do ambiente também, porque nós estamos falando ali de psicologia, né, sobre diversos transtornos mentais, então seria hipocrisia alguém fazer algum tipo de retaliação ali, e também porque são pessoas mais maduras, né? Esse semestre eu fiquei um pouco impressionado, porque logo Ô, no Wallace, primeiro só uma dia que eu pergunta, fui, você faz faculdade do quê? Psicologia. eu faço psicologia, Psicologia. isso. E eu fiquei até um pouco impressionado esse semestre, porque aconteceu algo que não tinha acontecido antes, mas que eu já esperava que ia acontecer, né? Porque é, as coisas vão acontecendo na internet e a gente não tem noção, né, da proporção que elas tomam, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, eu tinha um certo número de seguidores. E aí, com o tempo, o meu perfil foi crescendo, eu acabei tendo premiações, né, por conta do ativismo. Acabou que também, curiosamente, nasceu uma página na Wikipédia. Eu fiquei até impressionado. Falei, até brinquei com o meu irmão, falei assim para ele: ó, quando eu era criança, que eu pesquisava trabalhos para a escola, eu usava a Wikipédia como referência. Hoje alguém pode estar me pesquisando lá para falar sobre autismo. Então, aconteceu algo na faculdade que me impressionou, que foi o fato de algumas pessoas, né, não todas, me reconhecerem. Assim, eu não vou mentir que, assim, não foi foi muito surpresa, né? Tipo, eu tô ali para estudar e tudo mais, mas é legal, é bacana a reação das pessoas, né? Mas, de certa forma, eu fiquei até um pouco confortável com isso, porque são pessoas que me conhecem por conta do trabalho da inclusão nas redes sociais, né? Pessoas que é mãe de autista, né? Que está lá na sala e provavelmente está fazendo o curso para tentar proporcionar uma vida melhor até para os filhos dela, né? Ela me contou um pouco da história dela, que tinha 2 filhos autistas. E aí eu me sinto um pouco mais incluído, né? Porque eu falo, poxa, não sou só eu que vivencio isso daqui todos os dias, tem mais pessoas que vão me compreender aqui dentro. E isso é muito bom, mas o relato dela, quando ela falou sobre a filha dela, que quando a amiga não vai, eu também não quero ir. Eu também sempre senti isso.
né? Quando o meu grupo de amigos sempre foi muito pequeno, mas se faltasse um amigo específico, eu também não queria ir para a escola. Hoje em dia, na faculdade, eu já me dei conta de que eu vou ter que me virar. A gente se sente deslocado, né? Eu acho que a questão da Esther ali é toda a adaptação que as amigas fizeram para que ela participe dos trabalhos, para que ela esteja junto, por mais que às vezes ela não consegue cooperar com o trabalho, mas elas incluem ela no grupo de WhatsApp, daí colocam o meu número que a Esther não tem. Então a gente tá sempre ali juntinho, assim. Então é a segurança dela de que eu vou entender o que tá acontecendo aqui, né? E aí sentir que faz parte desse momento de estar na escola. A gente tem, às vezes, umas discussões, assim, com a escola de entender como adaptar o currículo, que adaptar o currículo não é dizer que o aluno não precisa aprender. Ah, não, as notas não valem, não precisa fazer prova, não precisa apresentar trabalho. Mas não é essa inclusão que a gente quer, né? Eu não quero que as pessoas sejam capacitistas com ela, porque ela tem sim um potencial. E se as pessoas ficarem diminuindo o autista, ele vai ficar realmente se sentindo deslocado, porque eu tô numa sala de aula com 18 alunos e só eu não preciso fazer trabalho e prova. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Foi o que aconteceu com o Gustavo. Eu fui pegar o boletim dele, eu nem compareci junto com outras mães, eu fui separada. Eu fui numa sala separada. Se incomoda bastante. Eu fui separada, do Gabriel eu recebi junto com outras mães e do Miguel também. Do Gustavo, não. Foi específico separado. Fui chamada, conversaram comigo, tudo. E o Gustavo, Wallace, ele não sabe ler. Ele tá na 5ª série, ele não sabe ler. Isso incomoda muito ele. Ele não sabe nada, ele não... Vamos supor assim, eu mando ele copiar alguma coisa da tarefa dele, para uma frase ele olha 30 vezes a mesma coisa para ele poder copiar. Isso, né, é do autismo, a gente sabe que é essa dificuldade. E eu tive essa conversa e eu falei com a coordenadora e com a professora, eu falei, se esse ano ele ainda não conseguir ler, eu quero que deixe ele na 5ª série de novo. Não, porque não pode por causa do autismo. Gente, se tiver que deixar ele, vamos deixar ele, sabe, Wallace? É a minha opinião que eu tenho. Não sei se eu tô sendo muito... às vezes eu penso que eu tô sendo muito dura com ele, porque isso pega muito ele, porque ele não sabe ler. Hoje ele chegou chorando em casa, porque ele não consegue formar uma frase. É uma situação difícil, né? Eu olho pro Wallace e penso assim, ó, que bom que a gente tem pessoas que conseguiram, junto com a família, seguir. Hoje, para mim, a perspectiva de estudo da Esther também, ela não está alfabetizada na escrita, né? Ela é muito autônoma para outras coisas, mas ela não sabe ler e escrever todas as palavras. Ela consegue ler e escrever algumas palavrinhas, assim. Ela tem uma memória fotográfica, eu vou dizer assim, para entender. Então, eu leio uma vez para ela, se ela gravar aquela palavra, ela vai reconhecer. O Gustavo, ele é muito da matemática. A matemática, ele é em primeiro, na sala, em tudo. Eu não sei qual que é o teu hiperfoco, Wallace, nas matérias, qual era o teu, mas o do Gustavo é a matemática. O Gabriel, que é um nível 3, não verbal, ele só sabe fazer desenho, ele tá na 4ª série, ele não sabe nem escrever o nome dele. O Miguel tem superdotação. O Miguel, ele tem 6 anos, ele tá à frente de todo mundo da sala de aula, o hiperfoco dele é em tudo. Tudo que envolve vogais, letras, tudo, ele sabe tudo. E cada um tem suas particularidades. O Gustavo me impressiona a matemática. Demais. E quando a gente fala de inclusão, né, Wallace, eu não sei como é que foi pra ti lá na escola, né, chegando nesse nível de faculdade. Hoje, olhando pra minha mais nova, eu entendo que ela tem sim uma perspectiva, ela não tem hiperfoco, a gente ainda não conseguiu descobrir, apesar dela ter as altas habilidades em resolução de problemas, então o raciocínio dela é praticamente assim de um jovem, né, ela faz uns questionamentos de gente grande, e daí ela se sente muito deslocada na escola, tem essa dificuldade porque para ela é tudo muito infantil,
o que as crianças fazem. Imagina, ela tem 8, ela vai fazer 9 anos, ela tá no 3º ano, e ela se sente deslocada ali. Mas a gente vê que os professores tentam ao máximo que eles podem fazer essa adaptação para ela do currículo, talvez um pouquinho mais difícil, de uma forma diferente. Mas quando a gente fala em perspectiva de faculdade, a gente vê que essa é a minha curiosidade tem uma de dificuldade saber. maior ainda. Eu conheço um autista que ele é formado em fisioterapia. Então, assim, quando ele se formou, pra gente foi o máximo. Ele é campeão mundial de judô também. Mas aí, estudar psicologia é algo, assim, que pra gente... É, o Wallace. A gente pensa que eu faço psicopedagogia. Então, já é bem difícil, um conteúdo bem denso. Agora, psicologia, quais são as adaptações que você precisa dessas adaptações? Como é que é feito isso lá nesse ambiente, Wallace? Conta pra gente que a gente tem curiosidade de chegar lá. Muita. É que, assim, o curso de psicologia, ele é muito complexo, né? A psicologia é uma ciência muito subjetiva. Atualmente, eu tenho um hiperfoco que tem me consumido bastante até, que eu tenho passado até para a escrita, que é especificamente transtornos mentais, né? Então, assim, nessa área, eu não tenho nem o que dizer. Eu nado de braçada ali, vamos dizer, né? Mas eu tive um pouco de facilidade, sim, na psicologia, e o motivo disso é que eu já vim com uma bagagem, né? Eu já fazia ativismo, já tinha tido contato com muitas pessoas, com médicos, com pessoas da comunidade do autismo que eu admirava muito. Então, eu fui aprendendo sozinho também. E eu cheguei na faculdade já com, por exemplo, quando a matéria é comportamental, eu já consigo tirar de letra, né? Eu aprendo com mais facilidade e até presto maior atenção, né? Agora, quando é psicanálise, que é uma área que particularmente, desculpa a todos os psicanalistas, mas particularmente eu não sou tão fã assim, né? Aprendo, claro, porque acho importante você desfrutar de todas as áreas da psicologia, até mesmo porque eu posso usar algum dia como profissional, e também porque, como escritor, como eu gosto muito de escrever, eu acho a psicanálise muito importante para isso. Mas geralmente me dou muito bem na área comportamental, eu sou um apaixonado pela análise do comportamento aplicada. Eu não vejo a hora de estudar o behaviorismo, né? Apesar de eu já saber muita coisa, acho que será a minha melhor fase na faculdade, mas eu quero poder interagir com as pessoas na sala, eu quero poder levantar a mão e falar o que eu sei, porque essa parte é muito importante. Mas, assim, em questão de inclusão, pessoalmente falando, eu sou um cara muito, eu não vou dizer introvertido, porque apesar de eu ser um pouco ranzinza, assim, introvertido, eu sou um cara bacana de se estar perto e conversar, quando a pessoa chega até mim, né, conversa e tudo mais. Só que eu chego tímido na sala de aula, eu fico quieto, quando eu tenho alguma dúvida, eu dificilmente pergunto no meio da sala de aula. Às vezes eu vou até a professora sozinho e falo, né? E eu já falo para todas as minhas professoras que eu sou autista, porque se acontecer alguma coisa, elas já sabem o que está acontecendo ali. Então eu prefiro deixar avisado para as professoras. É claro que muitos alunos, acho que 80% da sala já deve saber disso, já deve ter conhecimento sobre a minha página, porque não é novidade, né? Algumas pessoas me abordaram ali, então as outras pessoas acabam escutando. Mas, pelo menos com as professoras em si, eu falo que eu sou autista, porque se acontecer alguma coisa, como por exemplo, teve uma vez que eu queria fazer um trabalho sozinho, então foi aberta uma exceção para mim. E eu não chamo isso de privilégio, eu odeio ficar utilizando de privilégios. Por exemplo, eu sou autista, então eu posso fazer isso e aquilo. Não, não é isso, é porque eu posso ter essas adaptações específicas, né?
em momentos específicos também. São importantes para mim e eu acho que eu não passaria esse semestre sem elas. Né? E, por exemplo, semestre passado eu tirei nota máxima em quase todas as matérias, assim, nota máxima é exagero, mas nota alta, né? Agora teve uma matéria que eu estava com risco de ficar de DP. E eu me torturei por conta disso, cara. Eu me torturei muito, eu me cobrei, eu cheguei em casa chorando, eu mandei mensagem para dois colegas de classe, né, na época, porque eu não acreditava. Para mim, eu não poderia, de forma alguma, pegar uma DP na faculdade. É claro que deu tudo certo no final de tudo, né? Mas eu fiquei muito mal, fiquei mal, porque eu não sei se tem alguma coisa a ver com superdotação também e a minha exigência pessoal, né, de perfeccionismo, mas eu não aceitava, de forma nenhuma eu não aceitava, eu sempre me cobrei por isso, né, eu não gosto, odeio tirar nota vermelha e pegar uma DP para mim era como se eu estivesse repetindo, então eu fiquei mal e para esse semestre eu já tomei até algumas adaptações próprias, né? Que é o fato de, por exemplo, eu frequentar as aulas de forma mais assídua, né? No semestre passado eu tive alguns problemas psicológicos, né? Minha saúde mental ficou bem abalada por conta das redes sociais. Né? As pessoas pensam que é fácil ficar criando conteúdo, mas não, cara. Pelo amor de Deus. São muitos ataques das pessoas que discordam e você acaba absorvendo tudo isso, aí junta com a sua vida pessoal também. Então, eu percebi que estava afetando muito na minha vida universitária. E eu ia para a faculdade carregado, sobrecarregado. E alguns dias eu cheguei a faltar, assim, um mês. Eu não sei nem como eu tirei notas boas em outras matérias, assim. Pode dizer que foi um milagre, assim, brincando, né? Mas é realmente muito difícil, assim. O que eu posso falar, assim, para mães atípicas que... eu não sou de mentir, eu odeio mentir. Sim. Na internet eu sou muito desbocado, inclusive. Já recebi muitas críticas por entrar em atritos, né? Mas eu sempre entro em atritos que eu acho que são pertinentes, como, por exemplo, eu vejo muitos ataques a mães atípicas nas redes sociais, né? E isso parte geralmente de outros autistas ativistas nível de suporte, e eu não concordo, porque eu tenho mãe, e todos os dias eu estou lá fazendo um texto para minha mãe. Acho que minha mãe já deve estar até cansada, já deve estar falando, pô, eu já entendi, já que eu me ama já. Mas eu não sou de mentir, né? Então eu gosto de sempre falar a verdade. O que eu posso falar para mães atípicas que se preocupam com o filho na universidade é o seguinte: se preparem, porque a vida universitária é maravilhosa, sim, mas preparem adaptações, porque é muito complicado. Ô, Wallace, mudando de assunto um pouquinho, eu queria saber sobre a tua vida familiar. Como é que é com as pessoas da tua casa, com as pessoas com o teu ciclo familiar? Olha, eu costumo dizer que às vezes eu me esqueço que eu sou autista, porque já é um assunto tão conhecido, né? Assim, já virou algo tão de praxe diário que até minha família se acostumou com isso, né? A minha comenta às vezes, mas são poucas as vezes, né? Por exemplo, eu tenho uma seletividade alimentar muito grande. Então, Não parece que tu tens. então, não entendi? Não parece que tu tens. Não, eu tenho uma seletividade alimentar enorme e essa seletividade alimentar eu acabo ficando sem comer legumes, por exemplo, né? Frango é algo que eu não como também. Envolve muitas coisas como textura, por exemplo, cheiro, até coloração, mas a minha família já entende isso, então é algo que, por exemplo, se tá todo mundo comendo uma coisa ali e eu não como, o pessoal já entende o motivo, já.
eu tenho uma relação muito boa com a minha família, né? Eu costumo dizer que família é tudo para mim. Meus familiares, eles são meus exemplos de vida. É claro que eu estou falando dos parentescos mais próximos, né? Sim. Como os meus dois tios, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o meu avô, meus dois irmãos, né? Que são os amores da minha vida. Meu irmão tem 19 anos e eu falo que ele é o meu príncipe, né? Mesmo porque a gente cresceu junto e a gente se ajudou bastante, né? A gente conta histórias até hoje, porque quando nós éramos crianças, ele tinha os brinquedos dele, eu tinha os meus, só que às vezes ele queria brincar comigo e eu não queria brincar com ele. Eu não Normal. gostava de dividir os meus brinquedos. Com o tempo eu fui percebendo, eu fui tendo uma noção que ele era meu irmão. E assim, na minha cabeça funcionava assim, que eu e ele éramos uma só pessoa para minha mãe. Na minha cabeça, né? É claro que cada filho é único e a mãe ama todos igualmente. É claro que tem aquele que ela tem uma preferênciazinha, mas ama todos. É, Prefiro não mas opinar sobre isso. Já explica, deixa eu aqui em terminar de casa isso falar. dá briga, aqui em casa isso dá briga. Mas com o tempo eu fui entendendo na minha cabeça, eu assimilei que eu e ele éramos uma só pessoa. Assim, não no sentido literal, mas para minha mãe. Então eu comecei a dividir as coisas com ele. Tinha algumas coisas que eu ficava mais de olho, assim, quando ele pegava o meu videogame, por exemplo, eu ficava o tempo inteiro em cima, eu era chato. Mas eu sempre tive uma relação muito boa com a minha família, assim. Eu posso dizer que a minha família é o meu alicerce, é a minha vida. Eu não consigo viver sem eles. A minha mãe, principalmente, é a minha referência de vida. Eu amo muito a minha mãe, assim. Tenho meus atritos, meus conflitos com ela. Minha mãe, ela é bem rígida. Ela é muito parecida comigo, então isso acaba que gerando um atrito muito grande, porque os dois querem estar corretos o tempo inteiro. Mas nós nos amamos, é o que importa. E a minha mãe, cara, é difícil falar sobre a minha mãe, porque me dá vontade de chorar, às vezes, porque eu penso no passado, né? Enquanto tudo foi muito mais fácil com meus irmãos, comigo foi muito diferente, né? Às vezes a minha mãe, eu sinto que ela queria ouvir uma palavra de carinho, eu sinto que ela queria ouvir um eu te amo, eu sinto que ela queria um abraço, mas eu não, naquela época eu não tinha esse tato social para entregar isso para ela. E ela via os meus irmãos agindo de uma maneira mais carinhosa, diferente, né? Eu falo isso mais correlacionando ao meu irmão mais velho, porque a minha irmã ela tem somente 10 anos, mas se você for comparar a trajetória de todos, eu fui o mais diferente, né? E eu sei que por vezes a minha mãe ela deve ter pensado que o amor que ela mandou a mim não teve uma devolutiva, né? Não teve retorno, mas teve, né? E eu sentia um amor muito grande pela minha mãe, só que eu não sabia como expressar isso de forma enfática em palavras. E é isso que eu vejo em muitas mães atípicas hoje em dia, né? Elas sentem muita falta do carinho dos filhos, algumas até falam que o filho não é carinhoso, que o filho não tem amor, e eu entendo essas mães, eu acolho essas mães porque, para mim, o amor ele está presente até mesmo em pequenos gestos. Às vezes, você passar a mão no rosto da sua mãe é um gesto de você estar dizendo que você a ama, né? E muitas mães às vezes não entendem isso, pensa que é um comportamento atípico, né? Mas eu entendo porque a gente vive numa sociedade onde os padrões convencionais prevalecem. Então, o que seria, por exemplo, uma demonstração de amor? A gente não sabe. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu quero dizer que eu gosto de alguém, só de eu estar perto dessa pessoa, para mim, já é gostar dessa pessoa. Porque quando eu não gosto, eu estou longe, entendeu? Então, eu senti que em muitos momentos eu já vi minha mãe chorar, já vi minha mãe sobrecarregada,
E eu só fui entender isso depois de estar mais adulto e depois de me compreender também. Eu precisei me entender para entender a minha mãe também. E isso me dói. Tem uma mágoa muito grande em relação a isso comigo mesmo, porque eu penso que eu poderia ter sido mais carinhoso, eu penso que eu poderia ter falado mais vezes que eu amo minha mãe, e esse é um dos maiores arrependimentos que eu carrego também, né? Porque a mãe da gente é única, só temos uma, né? E quando se trata da maternidade atípica, que você percebe o que tua mãe fez por você, o quanto que ela teve que se desdobrar, o tanto que ela teve que chorar, sofrer em silêncio, aí você abaixa a cabeça e pensa, cara, olha, eu não sei se eu aguentaria estar no lugar da minha mãe. E é como eu falo para minha, falei ontem para minha avó, né? Eu tenho o mesmo pensamento sobre a minha avó, mas eu estava conversando sobre a minha mãe. Falei para ela, eu não sei o que seria de mim sem a minha mãe. Eu não sei. Não existiria um Wallace Delira sem a Scarlett Delira, porque ela é o meu alicerce, assim, ela é toda a minha base. Eu costumo até brincar com ela falando assim, olha mãe, você é muito inteligente, mas eu acho que eu herdei a sua inteligência de forma redobrada, porque eu sou 2 vezes mais inteligente do que você. E a gente acaba brincando com isso. Hoje em dia tudo é super bacana. Então, assim, até me prolonguei um pouco, mas eu tenho uma relação incrível com a minha família. A gente fala, tem pais que me questionam aqui no podcast, porque tu fala muito da mãe, não fala do pai. Mas a mãe é sempre a que fica, né, Nanda? A gente é mãe solo, a gente sabe. O pai também tem uma responsabilidade, a gente sabe que tem muitos pais. Mas a mãe, né, Wallace, é sempre a mãe que fica, né? Tu tens o teu pai junto contigo também, a tua mãe, né? Mas a mãe é a mãe, né? É que nem, não tô desmerecendo os pais aqui, por favor, né? Mas a mãe sempre é a que fica, né? Que nem eu sou mãe solo, que nem eu falei, a Nanda também, e a gente tá aqui pra eles. E eu queria te perguntar uma coisa. Os teus irmãos têm diagnóstico de autismo também? Não, nenhum deles tem. O meu irmão mais velho, o Henri, muitas pessoas falam que ele é autista. Muitas pessoas dizem que ele tem traços assim bem característicos. Na verdade, todo mundo que conhece ele, que está junto comigo, fala isso. Uma vez eu conversei com ele, falei, cara, você sabe que tem mais autista na família também, né? Tem um primo meu que é autista e uma prima também. Então eu falo para ele, cara, você sabe que as chances são enormes de realmente isso ser verdade. Claro que eu não posso cravar, não gosto de dar diagnóstico para ninguém, né? Mas ele que decide, né? Se for interessante para ele correr atrás disso, tudo bem. Se não for, tudo bem também. Aí eu até brinco com ele, né? Porque uma vez eu falei para isso daí para ele, né? Eu falei, cara, eu acho que você é autista. Ele falou assim, cara, se eu for, paciência, né? O que eu posso fazer? Eu falei assim, paciência até você começar a ter muitos prejuízos e enlouquecer aí você vai ver o que é bom. Aí a gente brinca, assim, mas nenhum dos meus 2 irmãos, dos meus 3 irmãos, né? Porque eu tenho uma irmã por parte do meu pai biológico também. Mas nenhum deles são autistas. Ô, Wallace, eu sempre vejo que tu posta bastante música de rock, né? Tu tem hiperfoco em música também? Eu já tive um hiperfoco muito grande em música já, não vou mentir não. Teve uma época que eu até formei uma banda aqui com meus amigos. Foi uma época muito especial, eu aprendi muito. É por isso que eu falo que os hiperfocos são importantíssimos, né? Quando você sabe dosar. Claro que tem hiperfoco que a pessoa autista tem, que às vezes é necessária intervenção, porque causa prejuízos, tanto físicos quanto mentais. Mas tem hiperfocos que são excelentes, e a música foi um. Mas eu costumo dizer, né, por exemplo, teve essa semana que passou, um post meu acabou viralizando de uma hora para outra, né? Muitas pessoas ficaram com raiva de mim, até uma oportunidade aí depois de eu pegar e cortar, fazer um recorte e explicar para as pessoas, porque
Quando o Ozzy Osbourne morreu, eu fiquei muito triste, muito mesmo, assim, Eu vi que tu colocou. Tava indo pra academia e uma amiga minha falou, né, ela deu a notícia lá pra mim, eu falei assim, é mentira, pô, você tá brincando. Eu nem acreditei, nem dei bola. Só que aí, quando eu entrei no meu Instagram pra fazer um post, eu vi que tava todo mundo comentando sobre esse assunto. Aí eu falei, não é possível, cara. Eu falei assim, o Ozzy morreu, cara. Porque na minha cabeça, assim, eu não sei se foi por conta da persona, do personagem que ele criou, pra mim o Ozzy nunca ia morrer, né? Então pô, eu fiquei muito triste, abalado. Cheguei a segurar o choro ali na hora. Daí quando eu cheguei em casa eu desabei, porque costumo dizer pro povo assim que eu sou um roqueiro, mas que eu gosto de alguns pops, por exemplo, rap, mas minha preferência musical é rock. E nos piores momentos da minha vida, né, por exemplo, no ensino médio, quando eu sofria bullying, que me chamavam de esquisito, que me chamavam de estranho, zoavam até a minha vestimenta. Eu chegava em casa e eu escutava Black Sabbath, eu escutava o Ozzy, a música Mister Crowley sempre foi muito marcante para mim. Então, quando ele morreu, eu senti que eu perdi essa parte de mim. É estranho isso. E aí eu fiz uma homenagem para ele. Eu postei lá na internet. Eu fiz uma homenagem por inteligência artificial. E a homenagem era para ser simples. A foto que eu criei ali era para ser somente ilustrativa. O que eu queria que as pessoas prestassem atenção era mais na mensagem que eu passei. Que eu fui um garoto autista que estava do Ozzy, né? E ele tinha uma frase muito marcante, que é enquanto houverem garotos chateados, o heavy metal continuará existindo. E isso marcou muito a minha vida. E eu queria transparecer essa frase, né? Dizer que, de forma metafórica, que eu sempre seria um garoto chateado. Só que muitas pessoas acabaram levando para um lado ruim, porque eu utilizei inteligência artificial na imagem, e muitas pessoas falaram, que não sei do que você está roubando traços de artistas, você poderia ter contratado um artista, que isso, aquilo. Para ser bem sincero, eu acho isso, desculpa, eu acho isso um mimimi, as pessoas podem me criticar, falar o que quiser, eu acho isso uma chatice do cacete, mas eu não tive intenção nenhuma de roubar traços artísticos de ninguém. A minha intenção ali foi que as pessoas lessem o que eu queria demonstrar. E eu fui um garoto autista que foi salvo pelas músicas do Ozzy. Então, cara, eu não tô nem aí se as pessoas ficaram chateadas com a imagem, né? A inteligência artificial tá aí. Eu tenho o direito de usar como eu bem entender. E paciência, as pessoas ficaram chateadas porque a Sherry Osbourne, ela curtiu a publicação, fiquei até chocado. Para mim foi um reconhecimento. Eu não acreditei, eu cheguei em casa e na hora que eu abri o Instagram e vi, eu entrei em euforia. Eu entrei em euforia total. Eu acho que ela tinha uma semana que não entrava nas redes sociais, eu não postava nada. Aí acho que ela entrou lá e aí ela foi passando no feed lá, aqueles negócios do Instagram. E aí deve ter aparecido a minha publicação, porque ela já tinha viralizado já, e ela curtiu. Aí eu pensei assim, poxa, se ela curtiu e não reclamou, não vai ser um bando de pessoas chatas pra cacete que vai encher o saco. Eu vi que tu colocou e o Paulo Liberaleste também, né? Ele é fãzaço de rock. Ele também teve lá alguns... Como é que é? Alguns enxurradas de hater lá também. Ele teve, o Paulo. Paulo, eu conheci ele. Eu conheci ele pessoalmente há um tempo atrás. Já era para ter conhecido já ele. Há muito tempo a gente conversa por WhatsApp. A gente já estava marcando há muito tempo. Mas quando a gente se conheceu pessoalmente, foi assim...
é incrível, assim. Eu Foi conheci uma ele aqui pessoa em Blumenau maravilhosa quando ele e veio da. Quando ele veio da. No seminário? do seminário. Ele é uma pessoa maravilhosa, tá? Ele é roqueiro mesmo, 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 mesmo. Ele ele é é demais. muitas semelhanças, assim, entre eu Uhum. e ele, Eu vejo muita no sentido entre o de, Wallace e ele. no sentido de Muita. gosto musical. Gosto musical e papa na língua, a gente não tem papa na língua nenhuma. Ele é assim. E eu também. Mas ele ainda consegue ser melhor que eu nesse quesito, porque quanto mais xingo ele, mais ele cutuca a onça com vara Verdade. curta. Eu Eu já adoro. fico mais É chateado assim. já. Eu achei interessante nessa questão, porque a minha pequena, ela também ama rock. Ela gostaria muito de ser uma roqueira, igual ela diz, né? E ter o cabelo azul quando ela crescer, porque crianças não podem pintar o cabelo, né? O que ela diz. Uhum. E aí a gente vê que pra gente podem ser coincidências, mas talvez o autista nível 1, ele tenha essas predominâncias justamente pelo que o Wallace falou, né? Essa questão de se identificar com esse gênero musical e o que ele traz, né? Por trás de tudo isso. Já a mais velha, esses tipos de timbres musicais né, incomodam ela muito. Ela não se sente à vontade. Até o estilo de voz dos cantores, né? Geralmente é gritado, né? Falado mais alto. Ela já não gosta. E eu já ouvi muitos autistas nível 1 dizendo que são fãs de rock, são roqueiros, e aí a gente levanta né, acende uma luzinha assim, a gente pensa, o que será que tem por trás dessa música que faz eles se identificarem? Eu também, né, passei minha adolescência ouvindo Red Hot Chili Peppers, né, e bandas desse, apesar dos meus pais não gostarem, eu ouvia escondida, mas isso fez parte da minha adolescência e é realmente essa questão dessa frase do Ozzy, né, a gente está chateado com aquilo que a gente vive, não aceitar, e aí a gente vai para esse estilo musical que a gente se encontra lá, né? Isso é muito bom. Wallace, nós chegamos ao fim. Eu quero que tu deixe um recado aqui para o pessoal que vai te assistir, que tem muita gente aqui em Blumenau, que te adora, que te ama. Um monte de mães mandaram um beijo para ti, que elas querem que tu venha para cá, que elas querem te conhecer, que elas querem tirar foto, que elas querem que tu dê palestra. Eu falei, só ir lá conversar com ele, a gente traz ele para cá. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pelo convite. Já era para ter concedido essa entrevista há muito tempo já, mas verdade. a vida vai, né, correndo de uma forma que a gente não consegue nem compreender o tempo, mas eu fico muito feliz de poder ter participado, né? Espero voltar mais vezes para Com poder certeza. contribuir. O que eu puder fazer para estar ajudando, eu vou ajudar. Para mim foi um bate-papo muito rico, eu aprendi e eu acho que o mais importante é isso, né? Sempre que acontece um bate-papo sobre autismo, aprende quem está falando, quem está escutando, né? E isso é muito importante. Sobre as mães, um beijo para todas elas e pode ter certeza que um dia eu estarei aí, já estive, né, por perto. E, bom, quem sabe um dia não tem uma palestra por aí, né? Vamos ver que a E gente já seria tá muito fazendo bacana. a gente já tá vendo algumas coisas aqui já. A gente vai Os projetos, movimentando os a galera projetos, os aqui, projetos. vai montando os projetos. Vamos ver. A gente se vê em breve, Sim, né, Gabi? sim. A gente vai vê se em conhecer breve. em breve, em breve. Isso, gostei desse spoiler aí. Assim, o que eu posso dizer assim para encerrar é que, cara, eu sempre fui um cara muito simples, né? Eu nunca busquei ter visibilidade, por isso que eu sempre digo que me impressiona esse número de pessoas, até mesmo fora do estado de São Paulo, que gostam de mim. Eu passei uma vida inteira tendo vergonha de ser eu mesmo, né? Achava muito estranho um garoto da minha idade gostar de rock e escrever, gostar de psicologia, gostar de ciência.
eu me achava maluco, né, digamos assim, no sentido metafórico da palavra, mas eu quero que as mães entendam uma coisa muito importante, né? Primeiro é que elas fazem de tudo pelo filho delas, e isso basta. Não importa o que as outras pessoas vão dizer, não importa quantas críticas elas recebam, porque eu sei que isso acontece muito. A mãe atípica, além de passar pela sobrecarga enorme diária, ela passa pelo julgamento próprio, porque ela se autocritica e a sociedade critica ela também. Então, eu fico pensando, né, é um egoísmo falar sobre autismo e querer o protagonismo para mim somente porque eu sou autista. Eu, claro, eu tenho propriedade para falar sobre o que é ser autista, mas eu acho que quando nós nos juntamos para falar sobre autismo de uma forma generalizada, tudo se torna melhor, o ativismo se torna mais fácil. E eu fico pensando sempre em como está a cabeça de uma mãe atípica a cada momento que eu converso com ela. Porque eu costumo dizer, desculpa, é uma piada que eu vou soltar aqui agora, mas toda mãe atípica, curiosamente, tem uma cara de sofrida. Né? Não necessariamente, que são esteticamente, são mães maravilhosas, são lindas, mas tem uma cara sofrida no sentido de parece que está cansada sempre, né? Eu até brinquei uma vez com uma amiga minha que é mãe atípica também. Só que, ao mesmo tempo que eu brinco com isso, eu acho muito triste, porque não era para ser assim, né? A nossa sociedade deveria ser mais maleável, né? Deveria ser uma sociedade mais inclusiva, e isso tornaria tudo mais fácil, né? Mas o exemplo começa por aqui, pela comunidade do autismo, onde a gente também vê muitas mães sendo excluídas, xingadas, ofendidas, né? E aqui comigo isso não vai acontecer nunca. O que depender de mim, eu vou defender, eu vou estar junto. Mães atípicas têm espaço no meu perfil também, e nós estaremos juntos. Eu quero que Deus abençoe todas vocês, Amém. que vocês nunca percam as esperanças. Eu sei que haverão dias difíceis, como a maioria, praticamente, mas nós vamos vencer, eu tenho certeza disso. Eu sou um entusiasta de um futuro próspero, tenho certeza que ele irá acontecer, que nós teremos muitas conquistas, e eu tenho certeza que eu estarei vivo para ver isso e ainda estarei novo. Vou poder dizer que eu sou um autista que vi, envelheci, né, e agora estou curtindo a minha velhice, vendo as nossas conquistas. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E parabenizar vocês pelo podcast, pelo Papo Enriquecedor. Obrigada. Desejar uma boa sorte, um grande beijo a todos, a todo mundo que contribui para a formação do podcast. Vi também que tem gente por trás das câmeras aí que faz acontecer. Tem o Pedro que faz acontecer aqui do estúdio, doutor Amadeu, aqui o Pedro. E gostaria de agradecer também essas pessoas. Eu acho que no momento que a gente vive, né, na comunidade do autismo, políticas públicas e etc., o momento é de união, muitos BPCs sendo cortados, muitas mães atípicas chorando nas redes sociais, e isso não tá legal para mim, isso acaba me entristecendo também. E se eu fico triste, eu vou lutar. Então vamos arregaçar as mangas e lutar, que é o que mais importa. Vamos lá, né? Lutando sempre. Quero te agradecer, Wallace de Lira, meu querido. Obrigada por tu ter aceito esse convite. Foi alguns percalços, mas deu certo. Minha amiga Nanda, obrigada, meu amor, por tu ter vindo aqui. Eu quero te agradecer e pode deixar uma mensagem também pro pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Como o Wallace disse, né? A gente tá sempre com cara de cansado. As pessoas costumam dizer assim, meu Deus, Nanda, quanto olheira. Não, gente, é comum, já é... né? Já é da gente. Já é da gente, faz parte, não tem nada errado, tá tudo certo. Mas, enquanto... eu, quanto pessoa, fizer algo e me unir a você que faz algo e ao outro que não vive o mundo atípico, mas fizer algo por esse mundo, a gente vai deixar um legado muito grande. Assim como ela se disse, eu tenho sonhos de que
eu chegue na velhice que não vai demorar muito e eu veja que tudo aquilo pelo que a gente lutou realmente esteja funcionando. Então, não ache que você é alguém pequeno diante desse mundo, né? Porque quando nós nos juntamos, nós temos força para fazer algo diferente. E agradecer você, Gabi, que tomou a iniciativa, Obrigada. que colocou a cara, a tapa, e eu vou fazer e vai dar certo. E a gente está aqui no 37º episódio, né? E virão muitos ainda. Amém. Obrigada por ser essa voz, por trazer conhecimento, por levar, né, as histórias para que todos tenham acesso. Obrigada, Wallace, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua vivência. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer você de casa que nos acompanhou até aqui. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e assistir esse episódio que está maravilhoso. Quero agradecer aos meus patrocinadores, o Estúdio Dr. Amadeu, Blumenau Hospitalar, Alexandre José, o Bruno e o Rude. Quero deixar um beijo para vocês, Dr. João também. E não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer.